nós já comentamos, dom é um presente, né? A palavra dom quer dizer alguma coisa que é nos dada, Deus nos deu. É um presente que não sou eu que peço, não sou eu que mereço, não é um presente que é só para alguns, é um presente que Deus dá a todas as pessoas. E todos nós precisamos de um presente de Deus, todos nós precisamos de um dom de Deus. Às vezes o dom mais precioso que nós vamos ter da nossa vida, sem dúvida, é o dom da salvação. Aquilo que Deus nos dá a salvação para a nossa vida. Será que eu preciso ser salvo? Será que realmente a minha vida precisa de uma salvação? Eu não sei como você está vivendo, eu não sei de que maneira você está vivendo a sua vida ou como você se vê, mas existem momentos em que a gente fala assim: puxa, eu precisava de um Salvador, eu precisava de alguém que viesse e me tirasse, me ajudasse e me desse segurança e me desse um caminho para seguir. E é isso que Jesus nos faz. O primeiro e maior dom que Ele quer colocar na vida de todos nós e de qualquer pessoa, independente da igreja, independente da cor, da raça, do país, quer dizer, o maior presente, e o presente que Ele quer dar a todos é o dom da salvação, o presente da salvação para cada um de nós, salvação da nossa vida, salvação para a vida eterna, salvação desse mundo em que nós vivemos e que muitas vezes nós precisamos que Ele nos resgate, realmente nos tire. E Deus nos dá também muitos outros dons, como nós temos descobertos, né? E é interessante que nas igrejas convencionais, normalmente nós temos estudado sobre esses assuntos de teologia, que a gente chama de teologia sistemática, ou dogmas, ou doutrinas da igreja, e nós temos uma mania de segmentar, de separar as coisas, achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como se Deus fosse um Deus todo fragmentado e separado, e quando a gente fala sobre dons é uma coisa, quando a gente fala sobre salvação é outra coisa, quando a gente fala sobre fruto do Espírito Santo é uma outra coisa, e na verdade isso é mais nós que inventamos essas teologias sistemáticas, somos nós que inventamos essas doutrinas, esses dogmas, para poder tentar entender esses assuntos, mas para Deus é uma coisa só. Deus, quando Ele nos dá um presente, Ele nos dá um presente de uma vez, Ele nos dá um presente para a gente viver esse presente intensamente na nossa vida. Mas nós vamos ver hoje, porque nós temos falado muito sobre os dons e as características desses dons e o que esses dons realmente realizam e fazem em nosso meio. Mas nós vamos ver que o dom do Espírito Santo, o dom de Deus, é uma promessa, é algo que é dado a todos nós, algo que Jesus prometeu, é algo que já foi nos dado, eu só preciso receber, eu só preciso estar pronto a receber esse presente de Deus. Então abra sua Bíblia hoje, no livro de Atos, capítulo 1, e nós vamos descobrir que o dom do Espírito Santo, ele é nos dado no batismo do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo e tudo do Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo é que nos faz realmente vivenciarmos essa coisa gostosa dos dons. Então, hoje nós vamos aprender e queremos dar ênfase que quando nós estudamos sobre os dons espirituais, isso não está separado da salvação, não está separado do fruto do Espírito Santo, não está separado de outras doutrinas, isso faz parte de um único pacote. Deus te ama, Deus nos ama e Ele quer derramar sobre nós esse pacote de dons, esse pacote de presentes sobre as nossas vidas. Eu só preciso estar pronto a receber, eu só preciso estar pronto a ter isso em mim. Então, quando Lucas escreve o livro de Atos, ele introduz com as promessas de Jesus, ele introduz com as lembranças de Jesus quanto ao Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e que eles deveriam aguardar. Vamos ver isso então. A partir do versículo 1, nós vamos enxergar isso quando Paulo escreve esse livro, do livro de Atos, e apesar de falar sobre os atos dos apóstolos, Pedro, Paulo e os demais, mas também fala sobre atos em que o Espírito Santo atuou na vida dessas pessoas. Então diz assim o início do livro de Atos, onde nós vamos iniciar compreendendo essas verdades.
Em meu livro anterior, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas está se referindo ao Evangelho de Lucas, que ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos. Então ele põe assim: em meu livro anterior, que é o Evangelho de Lucas, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi levado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui está uma ordem preciosa, em que Jesus dá aos seus discípulos eles esperarem, deles aguardarem. E esse esperar e aguardar não é ficar inativo, não é ficar passivo. Se Deus quiser ele faz, se Deus quiser... Não, mas a palavra esperar, nesse contexto de aguardar, é que eles deveriam estar ali realmente parados, esperando, mas aguardando, desejando que aquilo acontecesse na vida deles. Então, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Então, esperar pela promessa, então não é você simplesmente esperar, como eu disse, aguardar, ficar esperando, mas esperar a promessa. Quer dizer, há uma promessa, e havia uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida de todas as pessoas. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Deus em espírito nas nossas vidas. O Espírito Santo não é um sentimento, não é uma força, não é uma energia, mas é o próprio Deus em espírito, não mais como Jesus em carne e osso, mas em espírito, para que em espírito ele possa trabalhar na nossa vida. E a promessa é que o Espírito Santo viria e que eles deveriam esperar a promessa, quer dizer, então, aguardar de uma forma ativa, desejosos que aquilo acontecesse na vida deles. Então, será que nós estamos desejosos que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida? Será que nós estamos desejosos de receber a presença de Deus em nós? Será que nós estamos desejosos de realmente entender e sentir Deus sobre as nossas vidas? Porque quando Jesus fala dessa promessa, e ele se referiu ali também em João 14, que o Espírito Santo seria o Consolador, seria o Revelador, seria aquela pessoa de Deus em nós que nos ajudaria a cada dia e a cada momento. Então, o Espírito Santo vem sendo prometido, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, de que ele viria. Quer dizer, a presença de Deus entre nós pelo Espírito Santo. Então, hoje eu não vejo a Deus. Na época de Jesus eu via, porque Jesus falou: olha, quem me vê, vê ao Pai. Então as pessoas podiam ver a Deus porque podiam ver a Jesus, e podiam ver que Jesus era Deus por aquilo que Jesus fazia, por aquilo que Jesus realizava, as obras que só Ele realizou nesse mundo. Então, quando as pessoas olhavam em Jesus, olhavam através da pessoa de Jesus, enxergavam a Deus. Então, quem me vê, vê ao Pai, e quem vê ao Pai me vê. Quer dizer, essa relação de nós enxergarmos a Deus em Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo estava indo, Jesus Cristo estava sendo levado aos céus, mas antes mesmo disso acontecer, já havia uma promessa de que o Espírito Santo estaria entre nós. Quer dizer, Deus conosco para sempre em espírito na nossa vida. Então hoje eu não vejo Jesus,
Eu imagino, eu penso, eu leio, eu conheço, mas hoje eu sinto Jesus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a revelação de Jesus. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a minha vida. O Espírito Santo é Deus entre nós, agora se manifestando através de todas as coisas. Por isso que Jesus se preocupou em falar com os discípulos: olha, eu estou indo, mas vou deixar para vocês o Espírito Santo. Eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês vão ter o Espírito Santo entre vocês. Então, quem nos dá esse presente, quem nos presenteia, é quando nós recebemos esse Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo entra em nós, e com ele entra todos os dons. E o dom maior que entra na sua vida quando você recebe, quando você deseja, é o dom da salvação. Mas ele não só te dá o dom da salvação, ele te dá outros dons. Dom da alegria, dom da felicidade, dom do consolo, dom do serviço, dom, inúmeros dons. Ele agracia a sua vida através da presença dele aqui. Mas uma coisa é importante: para que isso seja verdade na sua vida, você precisa fazer como os discípulos: esperar pela promessa. Esperar pela promessa é o seguinte, é como eu disse, não é ficar aqui, bom, eu estou aqui, na hora que ele chegar eu atendo, né? A palavra esperar pela promessa é assim: existe uma promessa e eu desejo essa promessa. Existe uma promessa e eu quero essa promessa. Deus falou que iria enviar o Espírito Santo, eu desejo esse Espírito Santo. Deus falou que eu teria salvação, eu quero essa salvação. Deus falou que existiria um dom sobre a minha vida, eu quero esses dons. Então, eles estavam ali esperando, mas desejosos. Eles estavam esperando, não assim, vamos ver o que vai acontecer, e aí como é que foi o Corinthians e Palmeiras, alguém sabe do resultado, tal, né? Não, eles estavam ali esperando: Senhor, nós queremos a promessa nas nossas vidas, nós queremos receber o Espírito Santo. Jesus se foi, mas nós precisamos do Senhor em espírito na nossa vida, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Senhor nas nossas vidas e como nós nos relacionamos com Ele. Então, esperar a promessa. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles se reuniram, esperaram e esperaram desejosamente. Porque promessa você não fica assim. Alguém já te prometeu alguma coisa? E o que acontece com você quando alguém promete alguma coisa para você? Ah, você prometeu, você vai ter que me dar, eu quero, né? Ah, você falou que ia fazer isso, não é assim? Promete alguma coisa para uma criança, não cumpre, para você ver o que acontece, não é verdade? Né? A mesma coisa. Deus prometeu. E o que você vai fazer? Ah, então eu quero, Deus, então você vai me dar, Deus. Se o Senhor prometeu, você vai ter que fazer na minha vida também. Então, é assim que nós devemos esperar. E aqueles discípulos estavam ali naquela sala, não um olhando para a cara do outro, mas eles estavam: Senhor, nós queremos, nós desejamos, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Então, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A palavra batizado com o Espírito Santo, ela gera um monte de interpretações, um monte de ideias, mas na verdade ela tem uma só. Ser batizado é ser iniciado, é ser começado de novo. A palavra batizado não é quer dizer, recebi o Espírito Santo, não, eu tomei um choque elétrico, aleluia, glória a Deus. Quer dizer, não tem a ver com uma experiência transcendental, tem a ver com a minha introdução na vida espiritual. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, há uma iniciação de uma relação minha com Deus, uma iniciação em que agora eu não me relaciono mais só de uma forma humana, racional,
lógica, sentimental, mas agora eu começo uma relação espiritual na minha vida. Todas as religiões têm batismo, e o batismo sempre ele quer significar, em qualquer religião, a entrada daquele indivíduo naquela religião. É a porta de entrada, é o início dele. Então, se você pegar qualquer religião, mesmo que não seja religião cristã, pegar outras religiões, todas elas falam sobre batismo, não é verdade? Todas elas, por quê? É a forma de introdução para aquela religião. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos batiza, não sou eu que me batizo, o que eu devo fazer? Eu devo esperar, eu devo desejar, eu devo querer, mas é o Espírito Santo que me batiza. Há uma iniciação de uma vida espiritual com Deus, de uma relação com Deus. Batismo com o Espírito Santo não tem a ver em eu falar em língua, sem língua, de eu ter visões, não ter visões, não tem a ver com dons, mas tem a ver em eu me introduzir na vida espiritual. Eu começo uma vida que eu não tinha antes. João batizava com água, pela razão, pela lei, pela lógica, mas Jesus, o Espírito Santo, batiza pelo Espírito Santo, quer dizer, é uma relação agora espiritual, e eu consigo conhecer a Deus, eu consigo me relacionar com Deus, porque há dentro de mim um Espírito Santo, que é o próprio Deus, em que eu começo a ouvir, eu começo a falar, eu começo a entender, eu começo a ler e aquilo começa a ter um sentido diferente na minha vida. Então, o batismo aqui, mais do que uma experiência com o Espírito Santo, é uma introdução à vida espiritual das pessoas. As pessoas começam a ter uma relação espiritual que elas não tinham antes. Então, esse pessoal não tinha uma relação espiritual? Não. Eles estavam desejosos, eles estavam atrás de Jesus, eles estavam andando com Jesus porque eles desejavam uma experiência espiritual. Mas até então eles não tinham tido uma experiência deles espiritualmente. Eles tinham tido uma experiência com João Batista, eles tinham tido uma experiência com Jesus Cristo, mas agora eles iam ter uma experiência com o Espírito Santo que jamais sairia da vida deles e que jamais os abandonaria. Então, quando nós falamos sobre batismo do Espírito Santo, e em alguns credos, né, essa interpretação é que a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, essa pessoa perde o controle, ou perde a razão, ou perde, né, ela tem alguma experiência emocional ou sentimental. Quer dizer, na verdade, o que ela tem é uma introdução ao mundo espiritual. E isso é a revelação de Deus na minha vida. Mas isso só acontece se eu estiver esperando a promessa, de eu entender que existe uma promessa e que eu preciso estar buscando, eu preciso estar desejando, eu preciso estar querendo isso, porque senão eu não vou ter na minha vida. Mas só quando eu desejo, somente quando eu quero, somente quando eu busco, aí sim eu encontro esse batismo na minha vida. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, e a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é a sua relação espiritual com Deus, se você ainda não foi batizado numa relação espiritual com Deus, queira isso, deseje isso ardentemente, não vá dormir sem falar com Deus. Deus, eu preciso querer, eu desejo, eu necessito, eu preciso ter essa relação com o Senhor, eu preciso conhecer o Espírito Santo na minha vida, para que eu possa falar com Ele, para que eu possa escutá-lo, para que eu possa entender a Bíblia, para que eu possa compreender melhor Jesus. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, se você já foi, então você já começou a ter uma relação espiritual com o Senhor. Você já começou a ter uma vida que agora você consegue se relacionar com Deus espiritualmente, porque Deus está em você, né? E você consegue viver, ouvi-lo. Não que Deus se limite a você, mas que agora você consegue se relacionar
com ele. Então, quando Jesus falou, olha, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, foi isso realmente que aconteceu com eles. Depois de poucos dias, eles aguardando numa sala, foram todos batizados com o Espírito Santo. Não é que eles começaram a ter alguma coisa, mas eles começaram a ter uma relação espiritual com Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo, nós recebemos o poder. E esse poder é para o quê? A palavra Espírito Santo já quer dizer isso, não é? Dínamo, dinamite, vem dessa palavra de uma coisa constante, uma força constante. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios dessa empolgação, desse desejo nas nossas vidas. Mas esse poder que nós recebemos, esse poder que é nos concedido, não é um poder para eu ficar me exibindo em frente à televisão. Olha, eu tenho um poder, hein? Olha, eu sou o poderoso. Assista o meu próximo programa, né? Vai ter uma série de ou poder aqui, ou poder lá, ou poder não sei o que lá. Quer dizer, esse poder não é para isso. A palavra diz assim que esse poder que é concedido a nós é um poder para falar, para testemunhar, para compartilhar Jesus a outras pessoas. Porque somente com o poder do Espírito Santo, as pessoas poderão compreender a obra do Espírito Santo, compreender a obra de Deus. Quer dizer, uma evidência de que você é batizado com o Espírito Santo é o seu desejo de compartilhar com outra pessoa. Você tem o desejo de falar de Jesus para outra pessoa? Porque você é batizado com o Espírito Santo. Quanto maior esse desejo, mais batizado você é. Agora, se você não tem esse desejo, se preocupe. Ou você não é batizado, ou a sua água do batismo já secou, né? E você precisa se batizar de novo, né? Brincadeira, né? Mas você precisa ser cheio do Espírito de novo, para que você receba poder para testemunhar. Então, o que nos qualifica, o que nos evidencia a obra do Espírito Santo na nossa vida, não são nem os meus dons, nem um dom de língua, nem um dom de cura, nem um dom de milagre. Esses dons são periféricos que trabalham na minha vida, mas o que evidencia uma vida de poder do Espírito Santo é o meu desejo de falar de Deus para outras pessoas. Se você tem esse desejo, pode ter certeza que você já foi batizado. Se você tem esse desejo e ele está aumentando a cada dia, é porque você está cada dia mais mergulhado na vida com Deus, e mais o Senhor vai te dar poder para você falar. Então, quando você for falar com alguém, aquela pessoa vai sentir algo, aquela pessoa vai entender algo que ela não entendia. Quando você for orar por alguém, aquela pessoa vai entender aquela oração e vai sentir o poder daquela oração. Então, o poder que nos é concedido no batismo do Espírito Santo, na nossa entrada na vida espiritual, é um poder de compartilhar. E veja, serão minhas testemunhas em Jerusalém, quer dizer, é onde eles moravam, é ali na área deles, mas também na Judéia, quer dizer, até lugares estranhos, um pouco mais distante, um pouco diferente da nossa cultura. Samaria, mais diferente ainda, mais complicado ainda, né? Mas ainda, além disso, né, ele coloca Judéia, Samaria e até os confins da terra. Já pensou? O seu grau de batismo, ele pode ser logo ali onde você está, ele pode ser um pouco mais além, ele pode ser o mundo inteiro. Nós temos um desejo tão grande de falar de Deus para as pessoas de maneiras diferentes, vivem de formas diferentes, vivem com culturas diferentes. Quer dizer, o nosso desejo
é estar compartilhando de Deus com as pessoas. Isso prova que cada um de nós somos batizados com o Espírito Santo, pelo desejo ardente que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. E o poder de Deus nos é dado, não é para a manifestação dos dons, mas é para a manifestação desse dom maior, de compartilhar a salvação a outras pessoas. Então, se você não tem esse desejo, ou se já teve e não tem mais, se preocupe, porque você precisa estar batizado no Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo, porque é Ele que nos dá os dons. Porque se você não tiver esse primeiro desejo de compartilhar com as pessoas, por que Ele vai te dar o dom de línguas? Por que Ele vai te dar o dom de cura? Por que Ele vai te dar o dom de tantos outros dons que Ele tem? Porque se você não faz nem aquilo que é uma evidência de que Ele está em você, você está nele. Porque começa por aí, pelo amor ao próximo, o amor de compartilhar Jesus. Então, você quer os outros dons? Você quer os inúmeros dons que existem? Você quer conhecer o seu dom? Comece a desenvolver aquele que já está em você e aquele que já é uma ordem a cada um de nós. A prova disso é que quando aqueles discípulos estavam ali esperando, desejosos, esperando a promessa, eles foram batizados com o Espírito Santo. Veja comigo então o capítulo 2 de Atos. Ele relata o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, que era a festa religiosa dos judeus ali, estavam todos reunidos num só lugar. Quem estava reunido? Todos eram os discípulos, eram aqueles que estavam seguindo Jesus. Veja o que acontece no versículo 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Uau! Eles estavam ali esperando, eles estavam esperando a promessa, eles estavam desejando que aquilo acontecesse na vida deles, e aí o texto diz que nesse dia de Pentecoste, quando eles estavam todos reunidos num só lugar, de repente, a palavra de repente não foi assim, em nome de Jesus agora recebe o Espírito Santo, não. A palavra de repente é quando você menos espera, você recebe o Espírito Santo na sua vida. É quando você menos espera e deseja intensamente, é que você recebe o Espírito Santo na sua vida. Você não recebe porque eu mando ele entrar em você, você não recebe porque você quer, você recebe quando ele sente que você deseja que ele entre na sua vida e derrame o seu poder. Aí ele vem e entra na sua vida. Com aquele grupo foi uma experiência fabulosa. Foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifesta na igreja no Novo Testamento. É a primeira vez que o Espírito Santo realmente vem como pessoa de Deus entre nós. Mas ele não estava na criação? Estava. Ele não estava no Velho Testamento? Estava. Ele não estava na época de Jesus? Estava. Mas ele estava atuando, mas agora ele vem como pessoa, o Espírito Santo entre nós. Então, de repente, essa palavra que eu gosto muito, que tem muito na Bíblia, quer dizer, não é quando eu quero, não é quando eu mando, não é quando, mas é quando eu estou preparado, e Deus sabe que eu estou preparado e desejoso, isso vem e acontece. Então, de repente, e o texto diz assim, do céu veio, de repente veio do céu um som, do céu veio um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo. Veja que existem algumas palavras que são chaves aqui, para nós entendermos essa experiência. Você não vai ver essa experiência em nenhum outro lugar na Bíblia. Você não vai ver essa experiência acontecer em nenhuma dessa mesma... Por quê? Deus não se repete.
Deus é inovador. Porque se ele se repetisse, a gente ia fazer uma religião. Para saber que eu tenho que o Espírito Santo tem que vir em línguas de fogo, escutar um barulho do som, aquela coisa toda. Então a gente ia entender só assim. Mas como Deus sabe que nós somos meio burrinhos, né? Então ele é criativo. E para cada experiência é inovadora, é pessoal, é diferente. Porque você não vai ver essa experiência acontecendo em nenhuma outra parte do Novo Testamento, como essa aqui. Mas você vai vendo algo muito próximo, de igual força acontecendo, mas de uma forma diferente. Então Deus tira a forma, Ele inova na forma, mas a experiência é a mesma. As pessoas são batizadas no Espírito Santo, recebem o poder do Espírito Santo, mas de forma diferente. O centurião, quando Pedro foi e impôs a mão sobre eles, todos eles foram cheios do Espírito Santo, né? E não teve nem som e nem línguas, mas foi por uma oração. E você vai ver outras experiências no Novo Testamento que também acontecem das pessoas receberem o Espírito Santo, serem cheios do poder, mas o como é diferente. Por que o como é diferente? Porque o nosso Deus é criativo. Ele não quer que nós nos prendemos à forma, a um formato, mas Ele quer que nós nos apeguemos aos valores. O valor que aconteceu aqui nessa experiência é o mesmo valor que aconteceu em outras experiências, mas o formato é diferente. Por isso que eu digo assim, se você vai esperar um som, se você vai esperar um vento forte, né? Talvez você vai ficar esperando sentado. Porque Deus, Ele é inovador, Ele é criativo, Ele é magnífico. E a minha experiência talvez vai ser diferente da sua experiência, mas o significado e o poder vão ser os mesmos. Isso não muda. Isso não muda. Muda a forma. Por que muda a forma? Porque senão eu crio uma religião. Aqui é a religião do põe a mão e cai. Aqui é a religião do sopra e cai. Quer dizer, Deus muda a forma, porque é Ele que faz, é Ele que dá. Mas o sentido, a ideia, a essência é a mesma. É um poder para testemunhar, é um ter poder para compartilhar. E junto desse poder vem os dons espirituais na minha vida, os dons que nós temos estudado, os dons que nós temos compreendido aqui, mas eles terão sentido se a minha vida tiver sentido nesse dom primário de compartilhar com as pessoas. Então, e eu falo isso com propriedade, porque você pode ler toda a Bíblia e não vai achar nenhuma experiência igual a essa, mas com o mesmo sentido que essa. E ele coloca aqui que de repente veio do céu um som como. Então a palavra como não quer dizer que era um vento, mas parecia. Não dá para explicar. Então assim, como de um vento muito forte, encheu toda a casa que estavam assentados, e vieram o que parecia línguas de fogo. É como e parecia, não é uma coisa que é isso, é aquilo, mas é alguma coisa muito boa, é alguma coisa muito tremenda que está acontecendo, é algo fabuloso que está acontecendo, como se fosse isso, parecido com isso aqui, mas não dá nem para explicar em palavras a experiência que você tem com o Espírito Santo. Tem pessoas que querem explicar, batismo com o Espírito Santo acontece isso, não dá para explicar. Nem no Novo Testamento as pessoas conseguiram explicar. Eles falam, parece como, mas é um negócio tremendo, é um negócio muito bom, é um negócio fabuloso, é algo tremendo, e é isso que acontece. E eu acredito que eles tiveram essa experiência, eu acredito que eles ouviram um som, como, né, um som que veio do céu, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu acredito que vieram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, que pareciam, eu acredito nisso, literalmente eu acredito nisso, que parecia, que como e que aconteceu.
e que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas veja que interessante, versículo 4 diz: todos ficaram cheios. Essa palavra é muito importante nós entendermos. Se existe a palavra cheio, existe a palavra vazio. Já viu um crente vazio? Já viu um crente cheio? É isso. Você pode ser um crente vazio ou um crente cheio, né? Um crente vazio é a coisa mais feia do mundo, tudo enrugado, tudo, né, assim. Mas um crente cheio é um crente alegre, é um crente feliz. Então, se existe cheio do Espírito Santo, quer dizer que eu posso ser vazio também do Espírito Santo. Batizado eu já fui, mas eu posso ser cheio e posso ser vazio. Ou posso ser meia sola, né? Posso ser meio. Já viu o seu carro, se ele tem um pneu que é só meio, e vai andando assim, né? Pode perceber que tem alguns membros da igreja que entram na igreja assim, né? Eu já percebi, não, aí ainda não, que ela quebrou, né? Mas assim, tem alguns crentes que eles entram meio mancando, que eles estão meio cheio e meio vazio. A gente está brincando, mas isso é muito sério. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu estou desejoso de ser cheio do Espírito Santo. Eu estou querendo ser cheio do Espírito Santo. Você está querendo? Sabe, isso é muito importante, porque senão você vazio. E crente vazio não roda muito tempo não. É mais trambique, mais pula, mais... Já viu o pneu vazio, né? Ele vai levando, e você chega lá, mas você chega tudo estragando tudo. E corre o risco de ter acidente. Mas o crente cheio é uma bênção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eles falam aqui: e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não tem dificuldade que eles falavam em outras línguas. E eu creio que eles falavam em outras línguas. Era importante eles falarem em outras línguas. Outras línguas era essencial acontecer ali. Sabe por quê? Porque estava acontecendo, lembra logo no início da passagem, a reunião de Pentecoste, em que várias nações estavam reunidas ali em Jerusalém. Nações de línguas diferentes. E aqueles apóstolos foram cheios do Espírito Santo e preparados a falar em outras línguas para alcançar todo aquele povo que estava lá. As outras línguas não é língua de anjo, como nós temos em outras passagens, mas é outra língua de outra língua mesmo, de nacionalidade diferente. Porque o objetivo de ser cheio do Espírito Santo é falar às pessoas sobre as grandezas de Deus, falar às pessoas sobre Jesus Cristo. E quando Deus o capacita para isso, né, Ele pode fazer o milagre de usar outras línguas. Bom, se você precisa de outras línguas, Deus vai te capacitar. Mas se você vive no Brasil, vive com gente que só fala português, ou alguma coisa parecida com português, é isso que você precisa para falar de Jesus Cristo. Mas se você está num outro país, se você vai para um país de língua espanhola, é isso? Ou de língua inglesa, ou de língua russa, Deus vai te capacitar para que você fale nessas outras línguas sobre as grandezas de Deus. Quer dizer que quando a Bíblia fala em outras línguas, quer dizer só de idiomas? Não. Não é só de idiomas. Existe um dom de línguas, de edificação pessoal, em que uma língua angelical é manifesta no sentido da edificação pessoal. Mas na maioria das vezes aqui, e nesse caso específico, o objetivo era outras línguas para alcançar as pessoas pelas grandezas. Nisso eu vejo como Deus nos ama. Já pensou? Esse pessoal falava hebraico, esse pessoal falava aramaico, esse pessoal falava grego. Como é que a gente ouviu falar em português? Como hoje a gente está ouvindo e vendo a Bíblia em português? Porque Deus capacitou alguém com um dom para que essa palavra viesse até nós em português.
Essa nossa Bíblia em português é fruto de um dom. Alguém que Deus capacitou de uma forma tremenda, de uma forma fabulosa, para que nós pudéssemos ter essa Bíblia na língua portuguesa, porque a Bíblia não foi escrita em português. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, que parece um monte de pé de galinhas, e que nem japonês, oriental, é de trás para frente, né? Ou a Bíblia foi escrita em grego, que não é muito diferente, né? Os caras parecem estar falando grego, né? Porque o negócio é difícil mesmo, né? Eu estudei tanto hebraico como grego, mas grego também é muito difícil. Existem expressões e falas em aramaico. Mas como isso chegou em português para mim? Sabe por que chegou em português? Porque alguém recebeu Jesus Cristo como Senhor, alguém foi batizado com o Espírito Santo, e alguém foi batizado com línguas, para que realmente isso fosse desenvolvido e trabalhado. Alguém que trabalhou, né, estudou, se preparou, e Deus o capacitou com um dom, para que nós hoje pudéssemos ter esse acesso na língua portuguesa. Então, a Bíblia que nós seguramos hoje é fruto de um dom, de alguém lá do passado, que teve o capricho e o amor de desenvolver esse dom para que essa palavra chegasse até nós. Interessante que quando você olha os discípulos e eles recebem esse primeiro dom, e esse dom foi para quê? Eles falassem da grandeza de Deus, falassem aqueles povos que estavam reunidos ali. E quando você vai para o versículo 14, Pedro explica o que está acontecendo. Por que esse pessoal está falando nas nossas línguas? Por que esse pessoal está falando das grandezas de Deus? Por que esse pessoal, quer dizer, eles não estavam entendendo que aquelas pessoas tinham sido batizadas com o Espírito Santo, que aquelas pessoas estavam falando nas suas próprias línguas. Então veja, olha, então no versículo 14, então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E o que foi predito pelo profeta Joel do Velho Testamento? Veja comigo, versículo 17, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Não é bonito isso? Isso é o que está predito, que aconteceria, que Deus derramaria do seu Espírito em todos os povos. Que mais? Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens em fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro, ele faz uma síntese do que seria o que estava acontecendo naqueles dias. E veja que aqui de novo você tem uma relação de dons. A gente sempre estuda dons em Coríntios ou em Romanos, mas aqui você vê, olha, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? E maravilhas seriam feitas. Então nós vemos que os dons, eles são manifestados quando o Espírito Santo habita na nossa vida e quando nós começamos a profetizar, a falar das grandezas de Deus às pessoas. Como é gostoso estudar a palavra de Deus. E o gostoso que Pedro termina falando sobre Joel no versículo 21, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra invocar não é só quem pedir ou quem desejar. A palavra invocar é desejar profundamente, ardentemente, né? O Senhor será salvo. Então isso também é uma promessa. Se você entrou aqui, se hoje você está aqui, se você está nos assistindo ou está nos ouvindo, se ainda você não é salvo, se você não foi salvo, não foi batizado com o Espírito Santo, se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos diz que
desde uma profecia de Joel, que todo aquele que invocar, que desejar, que buscar profundamente, né, o nome do Senhor será salvo. Então, se você hoje buscar esse nome precioso de Jesus, você pode ser salvo e pode ser batizado no Espírito Santo de Deus.